Boa noite, eu sou Fabiano Fazion e esse é o curso Entenda Arquitetura. Hoje com a nossa aula de número 3. Essa aula, ela é a última daquilo que a gente chamou de aspectos de base, tá? Que é onde eu estou apresentando aqui alguns conceitos básicos, algumas noções que são necessárias para que a gente possa aprofundar em outros aspectos depois do entendimento da arquitetura, tá? Então, na nossa aula de hoje, eu vou falar sobre o que é a arquitetura moderna, tá? Durante o curso todo nós usamos essa expressão, arquitetura moderna, mas é bom que a gente esclareça exatamente do que a gente está falando, porque esse próprio termo arquitetura moderna pode dar margem a interpretações aí equivocadas, tá? Então, vamos falar sobre o que é arquitetura moderna. Muito bem. No final do século XIX e começo do século XX, estavam acontecendo uma série de movimentos culturais, artísticos, tá? Nas artes, inclusive, se fala em arte moderna, mais ou menos por essa época, tá? E na arquitetura, o que aconteceu? Da passagem do final do século XIX para o começo do século XX. A gente teve alguns movimentos, a gente até já viu um pouco disso quando a gente falou sobre os estilos. A gente tinha, por exemplo, o Art Nouveau, a gente tinha o ecletismo, que são bem da passagem do século, e já no século XX a gente tem o Art Deco, que no fundo é uma arquitetura que, voltando então à questão dos estilos, não é a princípio, ou por princípio, não moderna. Ao contrário, é uma arquitetura que incorpora vários elementos industriais, da máquina, do arranha-céus e tal, mas não é arquitetura moderna, tá? Então, falando especificamente sobre o Art Deco, o que acontece com o Art Deco? Ele surge organicamente. O que quer dizer isso? Ele surge a partir de manifestações não programáticas. São várias pessoas, vários artistas, vários designers que vão desenvolvendo essas ideias nas primeiras décadas aí do século XX, tá? E esse design então integra arte e produção industrial, ou seja, era uma coisa tipicamente moderna, sem ser modernista, né? Mas era uma coisa tipicamente moderna por quê? Porque justamente a indústria estava crescendo, a produção em massa de uma série de objetos estava se desenvolvendo de forma muito intensa e acabou sendo necessário mesmo que houvesse um trabalho de design para esses objetos, para esses artefatos, tá? Então tinha uma série de designers industriais, podemos chamar assim, que estavam trabalhando nessa questão de fazer uma produção industrial com mais apuro estético, principalmente, né? E nunca perdendo de vista a questão da industrialização, da produção em massa, tá? Esse design era extremamente influenciado pelas novas tecnologias, ou seja, coisas realmente novas estavam sendo criadas, como os automóveis, os aviões, etc. Mas ele também era possibilitado por essas novas tecnologias, ou seja, o fato de haverem máquinas, processos industriais mais elaborados, mais automatizados, possibilitou que uma série de produtos fosse desenvolvido sem que fossem desenvolvidos, né, sem que fosse necessário, por exemplo, o trabalho de artesãos. Era uma coisa produzida mecanicamente, tá? E o Art Deco sempre teve uma mirada voltada para o futuro, que era justamente essa coisa de incorporar novas tecnologias, de pensar em produção em massa industrial, mas o Art Deco não propunha um rompimento com o passado. Pelo contrário, o Art Deco, em geral, incorporava uma série de elementos que já estavam presentes aí no design, na arquitetura.
né? Especialmente nas artes decorativas. Tá? Então aí a gente tem alguns exemplos, né, do que foi chamado e é, por definição, Art Deco, que é do período, né? Um grande arranha-céus lá em Nova York, por exemplo. A própria estátua do Cristo Redentor é uma produção Art Deco. Aí do lado direito em cima ali a gente vê um posto de gasolina, não, uma estação, desculpa, uma estação de ônibus, tá? Americana, e embaixo uma produção do Mendelssohn, na Alemanha, que foi um arquiteto que teve identificado, por exemplo, com a produção do expressionismo, né? E ele teve um grande sucesso comercial num determinado período da carreira dele, lá na Alemanha, enquanto ele ainda estava lá, produzindo basicamente edifícios comerciais. Tá? Então aí um outro exemplo de Art Deco. Enfim, e o mais interessante é que tem exemplos de Art Deco espalhados pelo mundo todo, literalmente, tá? Tem na Itália, tem nos Estados Unidos, tem no Brasil, tem na América do Sul, tem na Ásia. Então o Art Deco foi um movimento, se é que a gente pode chamar assim, que teve uma abrangência realmente muito grande. E ele não se restringia de modo algum à arquitetura, né? Então a gente tem um monte de exemplos aí de produção de design Art Deco, por exemplo, produzindo, né, desde um barbeador, uma garrafa térmica, uma locomotiva, caminhões, automóveis, caminhonetes, furgões, tecidos para decoração, né? E ali a gente tem um exemplo típico de interior Art Deco, né? E é interessante também perceber que nesses exemplos que estão aí nessas imagens, como desse Lincoln aí, por exemplo, desse carro, o Art Deco foi bem mais longe em termos de expansão pelo tempo, né? Quer dizer, na década de 40, década de 50 ainda estava se produzindo Art Deco. No Brasil a gente vai encontrar produções que poderiam ser classificadas de Art Deco nos anos 60. Só que nos manuais, a velha história, como a gente viu os estilos, né? Os manuais dizem que o Art Deco terminou na década de 30, tá? Porque, claro, como entrou o modernismo depois disso, especialmente depois de 28, né? Então os manuais dizem que o Art Deco morreu. O Art Deco foi uma coisa que começou lá em 25, com a exposição que teve lá em Paris, e por volta do final dos anos 30, ou meados dos anos 30, ele desapareceu, supostamente, ele acabou. O que a experiência prática demonstra que é totalmente falso. Como eu disse, a gente vai encontrar exemplos de Art Deco sendo produzidos aí nos anos 40, 50 e até 60. Tá? Por quê? Porque o design era interessante e porque o modernismo demorou muito tempo para se impor como hegemônico no campo, de certa forma impossibilitando que outras coisas fossem produzidas. Né? O Art Deco tinha realmente um apelo junto ao, vamos chamar assim, junto à clientela, né? Ele continua sendo produzido. E aí, o que a gente precisa ter bem claro, tá? Já introduzindo a questão do que é o modernismo. Que existe uma clara contraposição entre dois estilos que pretendiam ambos atender às demandas do seu tempo, tá? Que é essa coisa da produção em massa, da industrialização e de um design, digamos assim, sofisticado, tá? Enquanto o Art Deco podia produzir automóveis, rádios, trens, barbeadores, navios, todo tipo de objeto utilitário ou decorativo, todos esses objetos elaborados e plenos de motivos ornamentais geométricos, o ornamento geométrico é uma das características do Art Deco, ao passo que o ornamento mais inspirado na natureza e floral é do Art Nouveau, né? São características mais típicas. E claro, e sempre o Art Deco demonstrando uma compreensão de geometria muito mais ampla do que a dos modernistas, né? Os modernistas reduziram isso a somente linhas retas e cubos e retângulos, né? Então, em contraponto a isso, o modernismo, com uma postura que era hermética e antipopular, porque
é que eu digo isso? Hermética porque assim, o modernismo ele só é compreensível através justamente da compreensão dos seus programas, das suas propostas programáticas. Ele não é um movimento que automaticamente se apresentou e as pessoas gostaram, incorporaram e compraram. Né? Teve todo um trabalho de dominação simbólica no campo para o modernismo poder se impor. Né? E antipopular justamente por causa disso, porque ninguém queria o modernismo no começo, a não ser os intelectuais envolvidos com o modernismo ou os revolucionários de todo tipo que buscavam então essa ruptura. Né? Então o modernismo, com essas características, ele teve mais ligado a objetos complementares às edificações, lustres, móveis ou de utilização doméstica, né? Chaleiras, talheres, etc., chamados sempre objetos de design, ou seja, colocados em posição avessa à popularização dos seus resultados. O que quer dizer isso? Eles sempre foram elitistas em termos de design, tá? A Bauhaus, essa coisa. E o resultado foi que a popularização nunca ocorreu. Supostamente, os objetos da Bauhaus eram objetos para serem consumidos por todos, mas o que restou da Bauhaus, na verdade, foram objetos extremamente elitizados que hoje são vendidos a preços exorbitantes. E não uma popularização desse design. Né? E é interessante notar que aí tem um exemplo de uma casa do Rietveld, lá na Holanda, né? Que, se a gente for ser bem formalista, assim, nos manuais de estilo vai dizer que essa casa representa um movimento que existiu lá na Holanda, que inclusive tinha suas influências do Mondrian, que era o neoplasticismo holandês, né? Sendo bem acadêmico. Mas na verdade ela é tida como um exemplo de modernismo. Tá? Mas é interessante a gente notar que se a gente quiser, num manual também, colocar essa casa, que é incluída entre os modernistas, aí pelos manuais modernistas, evidentemente, a gente poderia incluir essa casa entre os exemplos de Art Deco e passaria tranquilamente. Tá? Embora seja um Art Deco um pouco mais duro, vamos dizer assim, mas poderia ser tido como um exemplo de Art Deco. Mas claro que como os modernistas dominaram o campo, a casa virou, entre aspas, modernista. Tá? Então, até basicamente, né, essas datas são sempre referências, tá? Nunca é uma coisa tão rígida e tão exata. Mas a gente usa 28 como referência por causa do Cian, né, da criação desse movimento moderno, a arquitetura moderna como um grande pacote, né? Até 28, na verdade, a gente tinha uma série de modernismos. Tá? Então a gente tinha, por exemplo, o modernismo da Bauhaus, que é um modernismo mais geometricista, vamos dizer assim, mas essa geometria evidentemente limitada do próprio modernismo, né? Limitada no sentido que eu digo é que são só retângulos, né? Basicamente é isso. Joguinhos de retângulos e cubinhos e tal. Mas a gente tinha, por exemplo, ali na esquerda, no meio, a gente tem um exemplo típico do que foi chamado de modernismo catalão, né? Um hospital lá em Barcelona, que qualquer um vai perceber imediatamente que não tem nada a ver com os outros modernismos aí, né? É um modernismo muito específico. A gente tem um modernismo mais rígido não, mas também bem rígido do lado esquerdo embaixo ali, que é o ligado ao futurismo, né? Ou ao racionalismo. A gente tem o expressionismo, que é essa torre que está ali no centro, em cima, que é do Mendelssohn também. Então a gente vê que é um modernismo também bem diferente, né, do que veio a se tornar padrão depois. A gente tem um modernismo mais estilo internacional mesmo, que é o da direita ali, que são as casas que os modernistas construíram lá em Frankfurt, na década de 20. E a gente tem um outro exemplo que pode ser chamado de expressionista também, embaixo ali no centro. Né? Então a gente vai ver que assim, tem muito modernismo até essa época. Tá? Tudo isso aí podia ser e era chamado de modernismo e era entendido como modernismo. Tá?
Aí, em 28, o que acontece? Nós temos aí um momento muito específico, muito marcante, né? Definidor mesmo do futuro do modernismo, que acontece o primeiro CIAM, né? CIAM é o Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, onde o Jean Herré e mais o Gideon, que já era um professor universitário, conceituado e tal, se uniram para fazer esse congresso, onde eles chamaram 28 arquitetos de várias partes do mundo, mas basicamente 28 arquitetos europeus, né? Tinha gente que não era da Europa, mas a maioria era. E todos esses arquitetos, de alguma forma, já faziam algum tipo de modernismo, ou estilo internacional, ou expressionismo, alguma coisa assim. E o Jean Herré, o que ele propõe então? Unificar o nome, né? Unificar o nome, que é todo mundo é moderno, arquitetura moderna, mas através da unificação do nome, eles também propõem uma unificação do estilo, que seria o quê? Reduzir a arquitetura moderna a alguns pontos específicos, tá? Que poderiam ou não estar presentes nas outras propostas que eram modernistas antes disso, tá? Mas basicamente o que o Jean Herré faz? Ele mesmo escreve o manifesto do primeiro CIAM, isso é contado, eu acho que pelo próprio Gideon. Quando o congresso começa, o Jean Herré já tinha o manifesto escrito, ele já chega com o produto final pronto. Tá? Então aí o que ele faz? Usando as ideias dele e a maneira que ele tinha, extremamente autoritária, vamos dizer assim, de trabalhar, né? Ele propõe uma série de elementos, de princípios, vamos dizer assim, que seriam as definições do que é modernismo. E realmente, com a dominação que eles vão empreendendo no campo, eles conseguem impor essa série de critérios aí como sendo o modernismo, que é o que a gente vai entender por modernismo daí por diante, né? Até hoje, né? Lógico, com o trabalho de vários intelectuais, historiadores e tal, que vão engolir essa história aí do Jean Herré e vão, vamos dizer, confirmá-la, vão reafirmá-la e vão legitimá-la daí por diante. Tá? Em termos de urbanismo, o que eles propõem? A organização das funções da vida coletiva. Então, o que nós estamos falando aí? De uma autoridade, né? Ainda que simbólica, ou especialmente simbólica, que organiza as funções da vida coletiva, baseado em quê? Com qual critério? Com que essência? A essência é a ordem funcional. Tá? Isso aí a gente tem que entender que é uma expressão, né, funcional, funcionalismo. São expressões retóricas, não tem nada a ver com função, na verdade. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Muito frequentemente as propostas modernistas não funcionam de forma alguma e mesmo assim são chamadas de funcionalistas. Tá? Isso é típico, nós vamos ver depois, e típico da matriz comuno-socialista. Não interessa o que é, interessa o discurso. Tá? Se o discurso contraria a realidade, temos que ficar com o discurso e, vamos dizer assim, ignorar a realidade. Tá? Então, a essência é a ordem funcional, seja lá o que for isso. Né? E o que então eles propõem como essa ordem funcional e está no manifesto do CIAM? Tá? Tudo isso aí que eu estou mostrando aí está no manifesto do primeiro CIAM. Tá? Então é a definição do que é o modernismo. Em termos de urbano, é o controle do uso do solo com regulação do tráfego. Então você vê que é sempre essa coisa da autoridade do Estado se impondo sobre a vida do cidadão. Tá? E eles falam em coisas mais específicas que, se a gente vê hoje, explicitamente, né, é um pouco assustador, mas que os modernistas, a partir daí, trataram de deixar implícito nas suas propostas. Mas é importante que a gente volte às origens, aos textos de origem, como diria o Bourdieu, para ver o que eles estavam falando mesmo, o que eles estavam propondo e que em grande parte fica implícito até hoje.
mas que está aí, que o modernismo está aí até hoje, o que, que eles propõem? Eles propõem a redistribuição da terra. O que, que é redistribuição da terra? É tirar a terra de alguns proprietários e redistribuí-la. Quer dizer, é um negócio bem retórico, né? Mas é a distribuição dessa terra para alguém que o Estado, no caso, considere que deve ter esse direito. E extinção, veja onde vai a proposta modernista do Cian. Extinção da propriedade privada. Então, realmente, eles estavam propondo aí uma postura assim extremamente revolucionária. E revolucionária em que sentido específico? No sentido da matriz comunista, socialista, tá? Acabar com a propriedade privada, distribuir a terra, que mesmo onde os socialistas e os comunistas conseguiram dominar totalmente, nunca existiu da forma utópica que eles na retórica propunham, né? Sempre foi mais tirar do que dar, né? E eles dizem que o parcelamento então caótico do solo, a especulação e a herança seriam abolidos através dessa redistribuição. Então os caras queriam acabar com a herança, ou seja, extirpar uma das bases da estrutura familiar, que é poder legar aos seus filhos aquilo que você conseguiu produzir e acumular ao longo da vida, pelo teu trabalho e tal. A especulação, que é uma coisa também extremamente retórica, porque eles nunca explicam exatamente o que é que eles querem dizer com isso, e de outro modo, como é que isso seria de fato abolido, quer dizer, que basta uma ordem do Estado, uma ordem superior comunista, que não existe mais especulação, o que evidentemente é uma falácia, né? A especulação não vem da propriedade, a especulação é um jogo com a propriedade, né? E o que eles chamam de parcelamento caótico do solo, bom, basicamente eles diziam que a distribuição do solo, eles estavam falando basicamente das cidades antigas aí, europeias, né? Que elas tinham um parcelamento caótico do solo, por quê? Porque esse parcelamento do solo que havia simplesmente não se encaixava com o modelinho de geometria reduzida, de retangulinhos que eles queriam impor, tá? Porque evidentemente esse modelo deles propunha que transformar também o mundo simbólico em retangulinhos e cubinhos, de modo a diminuir toda a possibilidade de extensão até metafísica, né, do ser humano, tá? Que é o princípio comunista mesmo, né, materialista, assim, da maneira mais idiota, tá? Então, eles chamam de parcelamento caótico do solo. Agora, é interessante observar que, basicamente, aí, quase um século depois, muitos exemplos do que eles chamavam parcelamento caótico do solo permanecem, né? Felizmente, a humanidade conseguiu salvar bastante coisa da sanha destruidora modernista, né? E se a gente vai lá hoje, por exemplo, ver, observar, vivenciar esses lugares que supostamente tinham um parcelamento caótico do solo, a gente não acha absolutamente nada de caótico lá. É mais fácil achar o caos, no sentido simbólico, em Brasília, por exemplo, do que em Veneza, evidentemente, tá? Agora, é lógico, por uma mente limitada, psicopática como a do Jean Héré, é óbvio que ele achava caótico aquilo. Ele queria só quadradinhos, só retangulinhos, tá? Só tudo em xadrez. Então, na mente psicopática dele, não cabia mesmo uma outra coisa. E tudo que não cabia na mente dele, ele chamava de caótico, tá? Mas, enfim, voltando. O que é importante a gente notar no manifesto do Cian? Que ele é um manifesto de matriz comuno-socialista. Isso vai aparecer de novo muitas vezes aí nas nossas aulas, tá? E é importante a gente ter isso claro e não esquecer. O princípio, a matriz era comuno-socialista, tá? Que, como eu disse, depois os modernistas deram um jeito de amaciar, vamos dizer assim, escamotear e deixar isso implícito, tá? Mas a gente tem que ter isso explícito para poder entender a arquitetura, que o lance dos caras era o comunismo, tá?
Então, voltando ao Jean Herré e ao Gideon, que foram os principais aí atores da criação do Cian, né? Eles dois, eles compreendiam muito bem o papel da propaganda e do controle simbólico, então eles organizam um encontro com arquitetos convidados de vários países, cuja arquitetura se coloca então sobre essas denominações aí de moderno, tá? Então todas essas linhas de projeto, elas terminam identificadas sob um único nome, que é o modernismo. Fica associada à ideia de modernidade a um estilo arquitetônico que estabelece um padrão interpretativo e de projeto, que pouco mais é do que uma compilação dos princípios propostos pelo Jean Herré. Tá? Então ele passa a ser o mentor do modernismo e passa a ser tratado e entendido pelos intelectuais de legitimação que vem depois, né? A gente vai ver isso no Bruno Zev, no Benévolo e em vários outros, tá? Ele passa a ser entendido como um gênio. Por quê? Porque foi ele que estabeleceu então esse conjunto de critérios e de princípios aí que define o modernismo. E passa a ser considerado um grande arquiteto urbanista. Só que não existe nenhuma crítica séria sobre o que ele propõe, ou seja, essa coisa aqui, tá? Ninguém depois vai fazer uma crítica séria, o que poderia ser criticado fica escamoteado, fica subentendido, tá? E ele é um gênio para todos os efeitos, tá? E considerado um grande arquiteto e urbanista a partir daí, principalmente a partir daí, né? Mas ele não tinha construído nada, quase nada até então, né? Depois nós vamos ver isso. Mais para frente nós vamos dar uma analisada na obra do Jean Herré. Mas a verdade é que ele não tinha construído nada, praticamente, muito poucas obras. Uma casa para a mãe dele, para um tio, umas coisas assim, para uns amigos. E principalmente, de urbanismo, ele não tinha feito nunca nada. E ele já andava propondo coisas como essa aí, Cité Radieuse, né? Acho que é isso que é o nome. Enfim, essa proposta que tem ali em cima à direita é uma maquete de uma proposta que ele fez para o centro de Paris. Então, assim, qualquer pessoa com a mínima noção vê a monstruosidade que o Jean Herré estava propondo, que era literalmente, isso eu não estou exagerando, era destruir uma parte inteira do centro de Paris, que ele chamava de caótica, tá? Que é o centro de Paris, basicamente, que está lá até hoje, que é amado por todo mundo, que não seja psicopata. Ele propõe destruir aquilo tudo e construir essas coisas ali, esses prédios ali, tá? Com esses formatos, enfim, ele propõe que Paris fosse aquilo ali, em substituição a Paris que a gente, graças a Deus, conseguiu ainda manter e preservar, tá? E com isso aí ele passou a ser considerado um gênio, quer dizer, o cara era um monstro, literalmente, mas ele foi por uma galera chamado, né, de gênio, por a galera que veio fazer a legitimação dessa proposta modernista, né? Vamos voltar então no aspecto esse da ligação da arquitetura moderna e do socialismo, tá? Que isso é importante e é um fator do qual depende muito o nosso entendimento da arquitetura, tá? Os mais destacados arquitetos modernistas daquele período, né? Que eram Jean Herré, o Gropius, o Mies van der Rohe, o Wood, acho que é Wood que se fala, o Old, etc. Eles eram todos ou simpatizavam com o socialismo, tá? Eles eram socialistas ou no mínimo eles simpatizavam com o socialismo. E os seus projetos e obras nesse período, na década de 20 e 30, foram financiados e construídos por políticos socialistas que estavam no poder, basicamente ali na Alemanha, mas por toda a Europa. O socialismo teve um grande crescimento no período entre as duas guerras mundiais, né? Quem vai falar sobre isso, inclusive, de maneira bem interessante é o Morris. Como é que é o nome dele? Naquele livro A Sagração da Primavera. Depois, na bibliografia vai aparecer esse livro, A Sagração da Primavera. Morris Eckstein, acho que é isso. Ele fala de uma maneira bem interessante sobre esse crescimento do socialismo nas décadas de 20 e 30. Tá? Então,
com os socialistas dominando muitas cidades, estados, até países na década de 20 e 30, o que é que eles fazem? Eles começam a promover a construção das obras desses arquitetos aí, que eram seus simpatizantes. Tá? Então, lógico, aí aparecem vários exemplos que passaram a ser considerados como clássicos assim do modernismo, aparecem nesse momento onde eles são financiados diretamente. Né? Eles não estavam sendo contratados por uma clientela particular, extensa. Não, eles estavam sendo contratados por governos socialistas. Tá? Foi assim que isso tudo aconteceu. E como vai vir a acontecer depois com o governo fascista, ou melhor, com o governo proto-fascista, que tinha no Brasil, do Getúlio Vargas, onde eles vão financiar o prédio aquele do Ministério da Educação e da Saúde Pública, né? O que veio a ser chamado de Palácio Gustavo Capanema hoje em dia. Né? Tudo isso vem na mesma esteira aí. Tá? Então, o que acontece nesse período, que é bem importante para o nosso entendimento aí do período? Existe uma intensa disputa, tanto material quanto simbólica, entre os socialistas de cunho nacionalista, que são os nacionais socialistas, e a gente vai incluir aí tantos nacionais socialistas especificamente, que a gente conhece hoje como nazistas, né? Quanto os fascistas, que também eram socialistas de cunho nacionalista. Tá? E o outro grupo eram os internacionais socialistas. Eram socialistas que não tinham preocupação, vamos dizer assim, com a manutenção das fronteiras, das noções de nação. Tá? Eles propunham a quebra, na verdade, desse princípio de nações e uma grande criação socialista internacional. E esses dois blocos, vamos dizer assim, eles estavam em disputa nesse momento, tá? Nessa época. Né? Os nacionais socialistas, então, como eu disse, eles são fascismo, nazismo, né? Resumidamente. E dentro do fascismo e do nazismo, a gente vai perceber fortes disputas internas entre o International Style, né, que é a corrente internacionalista, né, e outras correntes. Né? E os soviéticos também viram isso acontecer. Tá? Então o que está acontecendo lá? Nos soviéticos, lá na União Soviética está acontecendo isso, na Alemanha vai acontecer isso, na Itália vai acontecer isso. Que é o quê? Um grupo que propõe uma arquitetura internacional versus um grupo que propõe outros tipos de arquitetura, em geral com raízes assim mais historicistas, mais clássicas, vamos dizer assim, se é que dá para dizer isso, com influências classicistas, né? Então na Itália acontece isso, né? Enquanto o Piacentini, por exemplo, estava fazendo coisas mais classicistas, tinha lá o Terragni e o grupo dos racionalistas fazendo aquilo que a gente considera hoje modernismo puro, modernismo clássico, né? Na Alemanha é a mesma coisa, tá? Então, assim, o pessoal da Bauhaus, por exemplo, que tinha o estilo internacional como um princípio, eles vão ser desbancados pelo Albert Speer, que vem com uma proposta muito mais classicista, podemos dizer assim, tá? Mas o que acontece no final dessa disputa? Que são os internacionais socialistas que vão consolidar o modernismo. Ou seja, no final das contas, dentro do campo, tá? Inclusive porque o fascismo perde, o nazismo perde, vamos dizer assim, né? Então os classicistas acabam sendo parte do grupo perdedor e os internacionais vão fazer parte do grupo vencedor, digamos assim. E eles vão consolidar o modernismo e vão espalhar esse modernismo pelo mundo, né? Inclusive porque eles fisicamente vão para outros lugares, né? Especialmente os Estados Unidos. É importante a gente entender que nas décadas de 20 e 30 tinha alguns elementos que estavam sendo assim muito desenvolvidos e valorizados, tá? Que tem a ver muito com a batalha simbólica do próprio socialismo que estava acontecendo nesse momento, tá? Então o que acontece? Alguns elementos como a propaganda, no sentido mais amplo, tá? A engenharia social e o controle da mente estavam sendo extremamente valorizados pelos socialistas
utilizados e desenvolvidos. Eles estavam estudando isso, estavam desenvolvendo métodos de propaganda, de engenharia social e de controle da mente para poder, de alguma forma, impor o seu modelo, né? Que não fosse pelo uso exclusivo da força e não que os socialistas dispensassem o uso da força, muito pelo contrário, né? A força sempre, o uso da força, da violência, sempre foi uma arma assim, dos comunistas. Mas eles também estavam buscando outras formas de impor o seu domínio, era através do controle da mente, né? A engenharia social, a propaganda. Então vamos falar um pouquinho aí do como é que o Jean Héré, que ele deu para ele o nome de Le Corbusier para criar um mito, né? Ele ficou conhecido como Le Corbusier, mas na verdade isso aí a própria criação desse pseudônimo é uma arma de propaganda, né? Que ele utilizou muito bem, inclusive. Ele soube utilizar isso muito bem. E a gente precisa entender que o Jean Héré, na década de 20, ele ajudou a fundar e contribuiu com artigos das revistas fascistas Plan, Prélude e L'Homme Réel. Eu não sei falar francês, tá? Então, se eu pronunciei errado aí, me perdoem, mas basicamente é isso, dá para ler aí. Então, eram revistas fascistas com as quais ele contribuiu ou até mesmo ajudou a fundar, tá? Ele também escreveu artigos a favor do antissemitismo nazista para essas revistas, assim como alguns editoriais de ódio. Tá? Entre 25 e 28, ele tinha conexões com Le Fachot, não sei se é assim que se lê, mas que era um partido fascista francês, que teve vida curta. Tá? Então, veja como que o Le Corbusier estava ligado muito profundamente assim e muito explicitamente com essas iniciativas aí nazistas e fascistas, tá? Em 34, na embaixada francesa em Roma, ele deu uma conferência sobre arquitetura convidado pelo Benito Mussolini. Então veja as ligações aí que o Jean Héré tinha, né? Assim como ele veio para o Brasil no final da década de 20, começo da década de 30, convidado pelo governo Vargas, tá? Que era um governo pró-fascista. Ele tentou conseguir algumas encomendas, né, alguns projetos com o regime de Vichy. O que é o regime de Vichy, né? Para quem por acaso não saiba, era o regime colaboracionista da França, tá? Que supostamente governava a França no período que a França estava invadida pelos alemães, pelos nazistas, tá? E era um regime fantoche dos fascistas que governou a França naquele período. Tá? Esse regime de Vichy, pró-nazista, ele tentou conseguir lá alguns contratos, algumas encomendas com o regime de Vichy, mas na verdade ele não conseguiu. O único prêmio, vamos dizer assim, que ele recebeu foi a possibilidade, o convite para pertencer a um comitê que estudava urbanismo no regime de Vichy. Até porque o regime de Vichy, em termos de poder mesmo factual, assim, tinha muito pouco. Tá? Era, como eu disse, um regime fantoche. Ele tinha ligação também, isso é importante a gente saber, o Jean Héré, com Alexis Carrel, que era um cirurgião eugenista, tá? Para quem não sabe, é interessante até se alguém se interessar por pesquisar um pouco mais a fundo isso aí, mas o eugenismo era uma pseudociência, né? Que propunha várias coisas aí bem tenebrosas, que estavam ligadas inclusive às experiências nazistas, né? De limpeza racial, limpeza étnica, e várias coisas horríveis, né? Que era uma pseudociência, uma pseudomedicina, que propunha, por exemplo, eliminar quem nascesse com algum, entre aspas, aí vamos colocar isso, algum defeito, né? Assim, quem nascia com algum problema, eles propunham simplesmente matar, né?
propunham matar quem fosse, por exemplo, um aleijado, ou alguém que nascesse com síndrome de Down. Eles propunham explicitamente que essas pessoas tinham que ser mortas por uma limpeza genética, vamos dizer assim, tá? Então um negócio assim horrível, mas que foi uma das bases, inclusive, da ação dos nazistas, tá? E esse cirurgião, então, que era um eugenista, explicitamente, ele nomeou o Jean Herré para, vejam bem, para o departamento de Biosociologia. Só o nome Biosociologia já diz muito, né? Da Fundação para o Estudo dos Problemas Humanos, tá? Que foi um instituto. Então ele nomeou o Jean Herré para esse instituto, tá? Para o departamento de Biosociologia dessa fundação, que era um instituto que promovia políticas eugenistas no regime de Vichy, tá? Então um negócio tenebroso, tenebroso, tenebroso ao máximo, no qual o Jean Herré teve ligado, ao qual, né, o Jean Herré teve ligado. E o que a gente vai ver, basicamente, aí como produção modernista típica, tá? Então vamos ver alguns exemplos aí, porque o modernismo ele é um estilo, digamos assim, inconfundível, apesar de que tem variações. Então a gente vai ver vários exemplos de modernismo que, vamos dizer assim, podem ser diferenciados uns dos outros, mas que ninguém teria dúvida em classificar como modernistas, tá? Então a gente vai ver aí alguns exemplos que são de vários lugares do mundo, inclusive de várias décadas aí, tá? Tem um arco de várias décadas aí nesses exemplos, tá? Que são prédios modernistas, vamos dizer assim, de maneira bem simples, né? E a gente vai ver, aí esses todos aí já são um pouco mais próximos do nosso período, tá? O Centro Pompidou, lá em Paris, por exemplo, é bem diferente daqueles que a gente estava vendo ali, é mais industrial. Esse outro do lado direito é ligado ao que veio a ser chamado de desconstrutivismo e até pós-modernismo, né? Mas corresponde 100% das características de um prédio modernista, tá? O portão da Faculdade de Arquitetura de Veneza, né? Essa monstruosidade aí é tipicamente modernista, do lado esquerdo ali, e um prédio construído lá em Letchworth, a cidade jardim inglesa, tá? De um modernismo assim, no mínimo, de gosto duvidoso, tá? Então, após a Segunda Guerra Mundial, vem o período da hegemonia mundial do modernismo, tá? Como é que se dá essa hegemonia? Gradualmente, né? Através de uma convergência entre as instituições e da dominação das instituições de reprodução, legitimação, consagração e divulgação. O que são, então, essas instituições de reprodução? Essas expressões todas a gente vai encontrar no Le Corbusier, a gente vai encontrar no Bourdieu. Não vamos confundir aqui. Todas essas definições a gente vai encontrar no Bourdieu, tá? Instituição de reprodução, não só nele, tá? Mas instituição de reprodução, basicamente são as escolas, as faculdades, né? Onde se reproduz o discurso, onde se reproduzem, literalmente se formam novas gerações, né? de modernistas, tá? Legitimação também está muito ligado à academia, historiadores, basicamente, tá? Críticos, teóricos que vão escrever a respeito e vão legitimar, então, as propostas modernistas. Consagração são as instituições, basicamente, como museus, galerias, tá? Que vão que vão dar os prêmios, né? Tem as próprias associações de arquitetos e tal, que vão dar prêmios, continuam até hoje dando prêmio para essa galera, né? Dando prêmio de arquiteto, não sei o que, Pritzker, prêmio Pritzker. É um prêmio para consagrar modernistas, tá? E continuar nesse processo de dominação simbólica, tá? E instituição de divulgação, basicamente, são os próprios livros, são as revistas, né? São os catálogos,
Tudo isso são mecanismos de divulgação. Tá? O modernismo, então, ele se torna o padrão da moda, porque a moda sempre é ditada por essas instituições de reprodução, etc. Tá? E ele se torna também o padrão da modernidade e do bom gosto. Ou seja, vai se fechando um círculo no qual fica muito difícil, principalmente para quem está se formando, né, tá em formação, sair desse circuito aí. Tá? Afinal, quem não quer ser moderno? Quem quer ser atrasado, retrógrado? Né? Então aí vem a questão da modernidade. Né? O importante é estar na crista da onda. Tá? Da moda. Quem quer estar fora da moda? Né? Ninguém. Quem quer ter mau gosto? Obviamente, ninguém. Então, assim, se o bom gosto é modernismo, as pessoas começam a assimilar essas ideias inconscientemente. Tá? Então, o modernismo ele passa a atender aos anseios e estabelecer os critérios de avaliação das classes dominantes. Simbolicamente dominantes. Não tem nada a ver com classe dominante no sentido marxista. Tá? Por exemplo, os intelectuais fazem parte da classe dominante, embora eles, em geral, sejam uma camada dominada da classe dominante, mas são da classe dominante. E então os critérios de avaliação dessas classes dominantes passam a ser definidos pelo próprio modernismo, ou seja, ele domina o campo totalmente. Tá? E a partir daí ele passa a funcionar como uma ferramenta, como uma excelente ferramenta de dominação simbólica. E aí, como ele se torna uma excelente ferramenta de dominação simbólica, afinal de contas o mundo todo é construído segundo esse modelo, né? Passa a ser construído segundo esse modelo, a dominação simbólica que ele exerce é muito forte. Tá? E assim ele passa sempre a ser a coisa que mais interessa para as classes dominantes. Então se forma um ciclo aí perfeito, tá? Onde o modernismo é sempre incentivado, valorizado, premiado, e tudo que não é modernista passa a ser desprezado, combatido, cancelado, etc. Então, o modernismo ele surge num contexto lá no começo do século XX, final do XIX, no qual está se formando a arte moderna, nesse mesmo período, que a gente chama hoje de arte moderna. Tá? Porém, enquanto a arte moderna tem como princípio a iconoclastia e a permanente transformação, tanto que a arte moderna ela ficou restrita, pelo menos nos manuais, né, a um período mesmo. Tá? Depois já se fala em outras, já se usa outras denominações, outros desenvolvimentos e tal. A arte moderna, basicamente, é aquilo que aconteceu aí do final do século XIX até as primeiras décadas do século XX. Tá? Porque ela propunha isso, iconoclastia, que é destruir os ídolos, né? E uma transformação permanente. Tá? E aí, por causa disso, existe uma sucessão de submovimentos na arte moderna. Tá? Mas o modernismo na arquitetura ele se estabelece como padrão imutável, dominante no campo e subserviente ao campo do poder. Então, essa distinção é muito importante para a gente não confundir arte moderna com arquitetura moderna. Tá? O modernismo, assim que ele domina o campo, ele não quer mais mudança nenhuma, ele não permite mais mudança nenhuma. Tanto que os modernistas vão propor o tombamento dos seus próprios prédios, enquanto os prédios ainda estavam, vamos dizer assim, enquanto o concreto não tinha endurecido ainda, eles já estavam propondo o seu próprio tombamento. Tá? Então, é óbvio que isso aí é uma contradição total com aquilo que a arte moderna propunha. E quem quer que coloque arte moderna e arquitetura moderna sob no mesmo saco, vamos dizer assim, evidentemente está trabalhando com o engano ou com a falácia. Tá? Os dois movimentos, no entanto, eles compartilham uma característica. Tanto os seus artífices, aqueles que estão trabalhando nesses movimentos, quanto os seus promotores, se esforçam em promover a quase imediata preservação de suas obras. Então, veja, isso é uma coisa interessante, com os museus e os tombamentos. Isso acontece tanto na arte moderna, que os quadros ainda, o Tom Wolfe fala sobre isso, né? Que assim, tinha quadros modernistas que estavam sendo colocados em museus de arte moderna, enquanto a tinta ainda estava fresca. Tá? E já estavam no museu, já estavam, entre aspas, consagrados
sendo que tinham acabado de ser pintados, vamos dizer assim. Tá? E como eu já disse, isso aconteceu com a arquitetura modernista também. Eles propõem o tombamento, né, e vão fazer uma tomada das instituições de patrimônio, por exemplo, no Brasil, para tombar as próprias obras, tá? Que eram obras novas, não tinham passado pelo teste do tempo, né? Como depois o tempo passou e as obras não passaram pelo teste do tempo, né? E provavelmente eles já tinham noção disso, porque eles propõem o tombamento antes que as obras fiquem velhas. Porque caso contrário, elas acabariam sendo destruídas ou se autodestruindo, né? Então, o que acontece de novo como diferença? A arte moderna ela se esgota como um movimento, tá? Pois vem outros desenvolvimentos aí da arte. Mas a arquitetura permanece e se espalha pelo mundo. Então, essa diferença é importante, porque a gente vai ver na sequência aí como é que acontece então esse processo da arquitetura moderna se espalhar pelo mundo e dominar não só o campo, como no fim das contas dominar simbolicamente e materialmente grande parte do mundo construído que a gente conhece hoje, tá? Então, pessoal, isso aqui encerra a nossa aula número 3 sobre o que é o modernismo, tá? E a partir da próxima aula a gente vai começar a ver aspectos mais específicos, então, para que a gente possa entender a arquitetura, ok? Boa noite, obrigado.